falar, vai me dando aflição, vou querer fazer mais. Eu vi que você ficou lá entre os finalistas do prêmio do Jornal Globo, né? Faz Diferença. Você tá lá também, né? Apareci. Que ótimo. Surpresa. Itamar Vieira Júnior está aqui para falar sobre Torto Arado, o livro mais vendido do Brasil. Itamar, que posto maravilhoso de ser o livro mais vendido do país, hein? Pois é, eu fico feliz, antes de mais nada, por ser literatura brasileira, né? Isso. Ocupando esse lugar. Eu sinto não como se fosse o livro do Itamar, mas um lugar que a literatura brasileira deve ocupar nessa lista de mais vendidos, nos mais vendidos das livrarias, né? Vem cá, eu tinha ouvido dizer que a ideia para esse livro não é uma ideia de agora, que você já tinha tido ela adolescente, é isso mesmo? Tive. Essa ideia surgiu, eu cheguei a escrever 80 páginas do livro, e veio muito a minha leitura de obras da geração de 30 e 45 que tratavam dessa realidade social do Nordeste brasileiro, né? Então, teve romances que me influenciaram profundamente, o 15, da Raquel de Queiroz, Menino de Engenho, do José Lins do Rego, Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Foram muitas obras. Eu tinha uma professora, de literatura, professora Terezinha Acioli, lá em Pernambuco, e era daquelas professoras que falava de literatura, né, com um brilhinho nos olhos, e falava das obras com esse entusiasmo, não tinha como não se contagiar. E foi assim que eu comecei a escrever essa história, mas ela mudou radicalmente, né? Mas pelo menos o mote, que é a história das duas irmãs, a relação que elas têm com o pai, com a terra, é deste tempo. Mas aí, ao longo de quase 20 anos, essa história foi ganhando densidade, profundidade, muito pelo percurso que eu fiz na minha vida, né? Indo trabalhar no campo, encontrando pessoas, conhecendo o Brasil em profundidade. Mas eu cheguei a escrever essa primeira versão e perdi numa mudança. Eu tenho quase certeza que alguém encontrou no meio da mudança e disse, isso aqui não é documento, então vamos jogar fora. Mas você acha, você tem tanta propriedade para falar disso aqui, lendo o texto, que parece que você é uma mulher que viveu aquilo. É um negócio muito forte. E aí você falou agora, minha ida ao campo e tal. Para escrever um livro desse, é preciso ter vivido aquilo ali, minimamente aquilo ali, eu digo o ambiente, ter vivido naquele entorno, porque senão não dá para ter a noção com o coração. Eu acho que na literatura tudo é imaginação, né? Mas a gente se alimenta de uma boa dose de realidade. Então, acho que as duas coisas são possíveis, né? Você imaginar essas vidas e tudo, ou ter contato com essa realidade. Eu tive o privilégio de poder conhecer, né? De andar e trabalhar como servidor público, percorrendo o estado do Maranhão, da Bahia, conhecendo o campo, né, as histórias e tudo que ocorre nesses lugares, e isso de alguma forma vai fluir para as coisas que eu escrevo, né? Então eu acho que esse é o grande barato da literatura, porque não é o primeiro nem será o último autor, né? E eu acho que o mesmo acontece com as mulheres, que se deslocam para os lugares mais diversos para poder falar deles, né, a partir de um lugar muito, muito que pode ser muito mágico, que a literatura nos proporciona. Não proporciona apenas ao autor, eu acho que proporciona ao leitor também. Total. Você parte dessa ideia, tudo bem, você tinha já essas 80 páginas perdidas na história das mudanças. Ainda bem que você perderam, porque eu acho que não valia muita coisa, não. Porque faz muito tempo, né? Tinham duas irmãs já existia essa coisa das irmãs. Mas já existia. Eu quero falar sem dar spoiler, para não dizer, porque tem umas viradas tão interessantes no livro e ele é também muito forte por conta disso. Mas talvez eu possa falar isso para instigar mais do que para estragar o livro. Mas o acidente já estava previsto? Não, o acidente não estava previsto.
embora eu soubesse, e aí eu vou falar porque não é spoiler, as pessoas vão descobrir depois, que uma das irmãs era muda. E Tá. tanto que quando eu comecei a escrever essa versão da história, que é a que veio a público, eu eu comecei a narrar por determinada parte do romance, né, que eu não vou dizer aqui qual era, e depois que eu já tinha umas 50 páginas escritas, aí eu disse, não, eu preciso contar a história dessa mudez, né? Como é que começou essa mudez? E daí veio a história, né? A história que abre o primeiro capítulo do livro, né? Quem for ler, quem já leu vai lembrar, né, também. E foi assim que aconteceu, mas não foi planejado. Eu acho que a escrita de ficção, poxa, a escrita de um romance demanda um certo tempo, né? E o autor vai se ambientando com as situações e com os personagens ao longo da escrita. Às vezes ele começa de um lugar e depois vê que não é bem assim, que ele poderia começar por outro momento da história, né? E a gente vai descobrindo isso ao longo da escrita. Foi o que aconteceu comigo na escrita de Torto Arado. Isso é muito interessante, assim, para tentar entrar um pouco na cabeça do escritor, que é o quanto você vai descobrindo os personagens até o final do seu livro e o quanto você define esses personagens antes e durante a escrita você fala, não, ela jamais diria isso, ela jamais faria isso, porque essa é ela. Isso tá, o quão definido está antes ou só quando termina, no ponto final, que você olha e fala, agora eu sei quem elas são. Acho que nem no ponto final, porque quando a gente termina de escrever, pelo menos a primeira versão, se seguem muitas revisões. E nas revisões a gente vai fazendo a filtragem daquilo que é coerente e que não é coerente com as personagens, né? Então, eu diria que eu acho que só encerra mesmo quando a editora diz, foi para a gráfica, e aí não tem mais, eu também não leio mais, né, para não sentir vontade de mudar, nem nada, porque essa coisa de escrever é algo que não se encerra, né? Se a gente puder voltar sempre, vai estar sempre reescrevendo. Mas tem uma coisa muito interessante, mesmo depois de escrever, mesmo depois de publicar, você não conhece inteiramente as personagens. Aí vem os leitores que fizeram as leituras e cada um vai dando sua interpretação da história. E isso vai crescendo no autor quando ele tem a oportunidade de ter essa conversa, esse diálogo com o leitor, porque ele também passa a compreender as personagens a partir da perspectiva dos leitores. Essas personagens fictícias, ficcionais, mas muito reais, muito assim, do povo brasileiro, assim, a gente consegue entender que essa gente existe mesmo. O quanto você teve contato com essas pessoas no mundo real e não no livro, assim? Muita coisa. Acho que eu trago muita coisa. Se você me perguntar assim, Bibiana e Belonísia foram inspiradas em alguém especificamente, eu diria a você que não. Mas, na mesma medida, muitas mulheres, né, que atravessaram minha vida, desde as mulheres da família até as mulheres que eu conheci em situação de trabalho, né, ou de outras formas, elas atravessam elas atravessam a alma dessas personagens, né? Então, há muitas semelhanças, por exemplo, entre a Belonísia, talvez, e a minha mãe, as minhas tias, e as mulheres que eu vi em posição de destaque nas suas famílias ou em seus grupos. Há muito da Bibiana, por exemplo, como eu trabalho com trabalhadores rurais, né, já há mais de 15 anos, eu tenho muito contato com sindicato, associação de trabalhadores, movimentos sociais, e eu vejo mulheres nesse lugar de protagonismo, né, hoje, exercendo a liderança dessas comunidades. Eu te digo, não são poucas, Porchat. É muito paradoxal, porque quando a gente olha para o Congresso, né, que é a instância máxima da representação do povo, a gente ainda encontra poucas mulheres proporcionalmente ocupando, né, o espaço, dividindo o espaço com homens. Nas comunidades de base, de bairro ou no campo, as mulheres já disputam, já ocupam esses lugares com muito mais frequência. Então, eu encontrei muitas mulheres que, de alguma forma, inspiraram esse desejo de justiça da Belonísia
e da Bibiana, e também suas mazelas, também, né, as incompreensões, as complexidades que a gente vai observando. Essa capacidade de observar me garante, me dá a possibilidade de me deslocar para lugares tão diferentes, né, lugares dessas personagens, né, que são diferentes do meu lugar hoje, né, então eu consigo fazer isso, talvez seja por isso, eu fico buscando explicações, né. Tem uma coisa, tem tanta camada, assim, o livro, né, tantas possibilidades ali de, de, de alcance. Por exemplo, a coisa toda da religião que está muito presente ali. O quanto vem de coisas que você já sabe, já acredita, já investigou, e o quanto você foi investigar para que essas personagens pudessem estarem inseridas ali. É bem interessante isso, poxa. Eu nasci em Salvador e cresci em Salvador, né? Então, Salvador é uma cidade com grande herança da diáspora africana. Então, as religiões de matriz africanas são muito, né, estão presentes em cada esquina que você encontra. Eu morei numa casa, até pouco tempo atrás, que atrás tinha um terreiro de candomblé, ou seja, quando tinha as cerimônias, as celebrações, né, toda a liturgia, eu escutava de minha casa os cantos, as manifestações. É algo que fez parte do meu cotidiano desde sempre. Mas em relação ao jaré, eu fui trabalhar há cerca de 12 anos na Chapada Diamantina. Trabalhar assim, era um deslocamento 2 vezes por mês, 1 vez por mês, e eu passava uns dias nesse lugar e percorri muitas comunidades com o meu trabalho, e nessas conversas sempre surgiu o jaré, né? Aqui existe o jaré, o giré, e depois eu comecei a me aprofundar nisso. Eu fui convidado para assistir cerimônia, descobri que o jaré só existe nessa região do Brasil, né, na Chapada Diamantina, é uma manifestação religiosa que só ocorre nessa localidade. Ela tem uma origem muito interessante, Porchat, porque essa região ela começou a ser povoada, ocupada no fim do século XIX, e por conta da exploração de diamante, por isso é Chapada Diamantina. Muitos trabalhadores escravizados, forros, semi-libertos, migraram para trabalhar na exploração de diamante, tanto do recôncavo da Bahia, onde se praticava com mais intensidade as religiões de matrizes africanas, e das Minas Gerais, onde já se praticavam, né, as pessoas negras já praticavam o catolicismo rural. A confluência desses dois grupos, além dos indígenas que já viviam nessa região, moldou essa prática religiosa que a gente conhece como jaré. E o jaré, eu não sou religioso, acho importante falar isso, porque muita gente acha que eu escrevo sobre religião porque eu sou religioso. Não. Eu tenho um profundo respeito, uma profunda reverência às religiões, como manifestação da nossa complexidade humana, né, da nossa experiência humana, e com o jaré não foi diferente. Eu comecei a pesquisar, conhecer o panteão de encantados, de deuses que existe ali. É uma prática religiosa que cumpre uma importante função para aquelas pessoas que estão no campo, né, porque a maioria são pessoas negras, né, que vivem em situação de vulnerabilidade, então se cria um laço de solidariedade horizontal entre eles, muito importante, né, eles constituem parentesco. Aí quando eu estou falando de parentesco, não só o parentesco consanguíneo, mas um parentesco solidário mesmo, né, a partir do curador, que é aquela figura central que cura, que promove a cura dos males do corpo e do espírito, e tudo que ele representa, ele passa a ser um líder espiritual da comunidade, né, daquelas pessoas. Então, meu interesse veio muito dessa prática, porque, olhando para a história, ela me fez perceber que essa prática religiosa, de alguma forma, ajudou com que aquelas pessoas preservassem um pouco das suas origens e se preservassem vivas e
impedidas, talvez, né? Poderia ter ocorrido violências maiores contra eles, e esse sentido de grupo, esse sentido de uma unidade, talvez tenha permitido com que eles enfrentassem as vicissitudes de uma forma muito mais organizada, né? E solidária também. Aí daí veio o meu interesse. Bom, tudo isso aconteceu antes do romance. E quando eu comecei a escrever o romance, eu disse, o romance originalmente não se passava na Chapada Diamantina. Mas como eu trabalhei durante muito tempo nesse lugar, e não sei se você já foi lá, poxa, Nunca é uma fui. paisagem... Ah, você vai agora, né? Com certeza. É uma paisagem muito rica e muito forte, né? A natureza é muito exuberante. Eu disse, bom, como é uma história que eu pretendo que seja forte, faz todo sentido que a natureza emerja aí como um personagem também, né? E daí foi primeiro para a Chapada Diamantina e naturalmente o Jarei começou a aparecer na história e como eu já sabia muita coisa, ficou, né? E terminou daquele jeito que aparece no romance. Exatamente. Não, é lindo, é lindo. Agora, também presente no romance e com muita propriedade de debate, inclusive, tá ali o, pode-se dizer o trabalho escravo, né? Assim, Sim, no fim das contas, é, acho que não tem jeito bonitinho de falar isso. Essa benevolência desse patrão que pode, claro que você pode trabalhar aqui, eu te dou um lugarzinho para você plantar uma alface. É uma realidade distante desse eixo Rio-São Paulo, desse sudeste que olha para o Nordeste com outro tipo de olha eles lá longe e tal, quando na verdade é uma realidade muito mais brasileira do que a realidade que talvez os sudestinos da capital estejam vivendo. Eu queria que você abordasse um pouco também o quanto esse livro fala de um tempo que já passou. Não, isso é uma história de muitos séculos atrás e o quanto que a gente está falando de 2021 em recôncavos assim do país. Não há datas no livro, né? Acho que só aparece uma data que se refere a cerca de 1932, e mesmo assim é quando o personagem Zeca Chapéu Grande é muito jovem, ou seja, é uma história que já depois vai se aproximando dos nossos dias. Eu vou dando algumas dicas, né? Mas que ainda assim fica complexo para o leitor, porque se a gente pensar que o Brasil é um país tão desigual, que há poucos anos algumas comunidades no interior viram chegar a luz elétrica, né, ou serviços de água, isso também pode causar um estranhamento. Mas o Brasil é esse país, né, que tem uma herança escravocrata muito onipresente em nosso cotidiano, em nossa vida. Durante essa pandemia, a gente viu inúmeros trabalhadores de casas, né, de apartamentos, em cidades, que foram resgatados em condição de escravidão. Eu gosto até de falar, Porchat, que dizer análogo à escravidão é um eufemismo que parece suavizar o crime, né? É em condição de escravidão mesmo, aquelas pessoas estavam escravizadas. A gente viu histórias como a da Madalena, né, que trabalhou como empregada, sem receber salário, a imprensa divulgou durante muito tempo, né, desde que ela foi resgatada. Isso acontece em todas as instâncias, continua acontecendo no campo brasileiro com muita frequência, continua acontecendo em fábricas, às vezes, de São Paulo, que acolhem imigrantes, né, ou do sul do país, ou seja, é algo que ainda está muito presente em nossa vida. E é interessante pensar que a gente deve, se a gente se pensa antirracista, a gente gosta de se pensar de inúmeras formas, antifascista, a gente deve assumir também essa identidade de abolicionistas, né? Até que todas as pessoas estejam livres de fato e não tenham seu trabalho explorado de uma maneira criminosa. Mas é algo muito presente ainda no interior do Nordeste brasileiro. Só para você ter uma ideia, meu pai foi criado pelos avós deles, meus bisavós. E meus bisavós eram agricultores, eles não tinham terra e trabalhavam em terra alheia e tinham a maior parte do seu trabalho confiscada, ou seja, era algo que já existia e continua a existir, porque nesse meu périplo pelo campo, encontrei inúmeros trabalhadores ainda vivendo a mesma realidade, né?
Isso, para mim, foi um choque, porque eu ouvi as histórias de meu pai, mas, bom, estava no passado. Eu li as histórias, né, dos livros de história ou dos romances, bom, mas esse livro foi escrito há 80, 70, 50 anos. Mas quando eu cheguei para trabalhar no campo, foi um choque muito grande, porque eu encontrei pessoas vivendo a servidão, né, vivendo, tendo seu trabalho explorado, algo que é um resquício muito, muito forte da escravidão. E para mim foi um choque. E foi quase inevitável, quando eu voltei a esse projeto antigo, que era a Escrita de Torto Arado, não trazer esse tema para a história, né? O Brasil é um país com um passado pela frente, né? Então a gente tem muito ainda a aprender para poder mudar as coisas que estão aí. Totalmente. Conforme a gente vai lendo, dá uma angústia muito forte, dá uma tristeza muito grande de perceber essa realidade do nosso país. Como leitor, eu tinha essa angústia, essa tristeza. Você escrevendo, ficava triste escrevendo? Isso é uma pergunta curiosa, assim, de escritor para escritor, para saber como é que você... Fica muito triste, poxa. É um turbilhão de sentimentos. Eu acho que escrever tem uma relação. Você é ator, roteirista, né, e tantas coisas, mas eu acho que o ato de escrever, poxa, tem uma relação muito profunda com o ato de atuar. Porque eu acho que o ator, desculpe, ele atua no palco, né? Ele sobe no palco e ele se transforma. O autor, né, o escritor, ele atua nas páginas em branco. Quando ele escreve, ele está interpretando aquelas vidas de alguma forma, as vidas das personagens, e não tem como não se emocionar. Você, como ator, já deve ter se emocionado inúmeras vezes interpretando. Da mesma forma, escrevendo, a gente se emociona, se envolve, né? A gente sofre. Eu durmo e acordo pensando nas personagens, pelo menos durante o período da escrita. Você Depois que eu sonhava com elas? sonhava com elas, encontrava na rua, assim, encontrar no sentido, eu olhava para alguém e dizia, olha, eu acho que ela tem o rosto da Bibiana, né? Ela tem o rosto da Belonísia, ele tem o rosto do Zeca Chapéu Grande. Eu olhava para as pessoas e para as coisas e ficava imaginando isso. A gente vive, dorme e acorda, e quando termina de escrever, acho que como ator você deve sentir a mesma coisa quando encerra um espetáculo e sabe que não vai apresentá-lo de novo, né? Tão cedo, pelo menos, fica a saudade. Eu acho que a gente só sente saudade pelas coisas que nos envolvem, né? Muito, né? Se fosse algo sofrível também, a gente não sentiria saudade. Mas é algo humano, a gente transborda humanidade enquanto escreve, assim como o ator transborda humanidade enquanto atua. Aí você falou dessa a voz das personagens, eu quero entrar aqui num lugar que a gente vai poder dar spoiler, a gente vai dar um aviso de spoiler Sim. agora. Quem por acaso não leu, vai seguindo aqui com o mouse até ter um outro momento de acabou o spoiler, pode voltar a seguir. Eu queria entender com você, assim, como é que foi a decisão de manter o corte da língua? Já era decidido que ia ser a irmã Sé, aquela irmã. Você foi escrevendo e foi tentando entender na sua cabeça que irmã que era. Contar na voz de uma e depois na voz de outra, dar essa mudança, era uma coisa que estava prevista desde o início. Foi você que não aguentou, você precisava falar com a voz da outra em algum momento? É interessante como vai se construindo a história, né? Eu sabia, como eu disse, antes de começar, eu sabia da mudez e imaginava como poderia ter sido esse acidente, mas considerava que não era algo relevante para tocar naquele momento na história. E aí fui escrevendo, e à medida que a gente vai escrevendo, vai avançando, a gente vai descobrindo algumas coisas, né? Eu de início, né, já no começo, eu, Itamar, sabia qual das irmãs tinha perdido a língua. E depois, quando eu voltei para relatar o acidente, eu achei que eu iria entregar isso ao leitor também, né? Olha, foi ela que perdeu a língua. Mas eu senti a vontade de cativar o leitor, né? Pegar ele pela mão e dizer, vamos atravessar essa história. E, às vezes, para atravessar uma história, a gente precisa dar um incentivo para que esse leitor atravesse as páginas. E aí eu disse, não, eu não vou entregar.
o ouro agora, né? Eu vou entregar em algum momento, não será no final da história, eu não quero arrastar muito isso, mas eu vou levar ele por essa ambiguidade, né? E aí isso demandou muita coisa de mim também, Porchat, porque eu aí precisava escolher as palavras que também não entregassem qual irmã tinha perdido a língua. E isso foi sendo construído. De alguma forma, se tornou orgânico também, porque como elas se unem de uma maneira tão profunda nessa primeira parte, pouco importa quem falava e quem não falava, né? Ali elas estão compartilhando sentimentos muito, muito próprios, né? E só poderiam ser compartilhados por pessoas tão ligadas, então não importava. Mas é claro, o leitor fica com esse mistério, né? Qual das irmãs perdeu a língua? E isso foi muito bem pensado. Tanto esse livro ele foi publicado antes em Portugal, porque eu não tinha editora para publicar no Brasil. Ele venceu o Prêmio Leia. O que foi algo bom. Foi publicado lá por uma grande editora e um editor aqui no Brasil se interessou pela história. Mas eu me lembro que a minha editora em Portugal, a Maria do Rosário Pedreira, ela sabia que eu queria manter um mistério, né? E aí ela discutia comigo algumas palavras, por exemplo. Não, mas aqui você está entregando. Você diz, ela comunica. E aí eu digo, mas comunicar é algo que vai além da fala, né? Então, para comunicar, a gente pode olhar, a gente pode movimentar o corpo, né? Não precisa ser necessariamente falar. Ou seja, eu tive que exercer às vezes convencê-la de algumas coisas para que a gente pudesse, e ela concordava ao final, né? Ela concordava e a gente manteve tudo isso na história. Eu não sei como será numa adaptação, né? As pessoas já me disseram que talvez seja difícil isso, mas eu estou para ver, né? O que é que irá acontecer. Porque é uma parte muito forte e foi uma ideia muito bonita também sua, porque ela ser muda já seria muito interessante, mas ela, na verdade, poder falar, mas acabar ficando impossibilitada de, é mais aflitivo, é mais agoniante. E você prepara a todo momento, né? Porque não é que um dia ela perde a língua, é uma caixa que está escondida embaixo da cama, uma mala, aí está envolto numa faca que ela olha. É assim, realmente é quase uma maldição que estava prevista, né? Afinal de contas, depois a gente vai até entender essa história da Sim, faca sim. ao longo do livro, mas é muito. A faca volta, né? Algumas Exato. vezes. Termina se tornando uma personagem também, né? E revelando Exato. coisas. E quando ela volta, você fala: Meu Deus do céu, quem ela vai matar agora? Quem que ela vai. Pelo amor de Deus, cuidado com essa faca. Será que essa. E aí a gente vai vendo que é legal essa faca, que ao mesmo tempo que foi de ataque, pode ser de defesa e será de defesa, enfim. Então tem esse olhar muito, muito interessante. Nada ali, o objeto ali não é apenas um objeto. Não, ele é o que você falou, ele vira um personagem, né? A gente vê aquela adaga, eu consigo sentir o fio afiado, né? A lâmina afiada daquilo ali, tão especial, aquele objeto que está ali guardadinho. E essas duas irmãs são quase que uma só, tem uma hora que quando elas se separam é uma dor que a gente tem. Eu acho que aqui eu já posso dizer tudo bem, porque as irmãs é a vida. Pode voltar aqui o spoiler, para boa spoiler, minha gente. Mas essas irmãs que caminham juntas e que vão crescendo juntas, e uma vai dependendo da outra, a dor da separação, a gente sente isso, a gente fala, e agora como é que essa gente vai viver? Como é que isso vai ser? Como é que vai acontecer? A dor da separação e a volta, esses encontros e como as relações se transformam com o passar do tempo, isso é muito bonito, né, Itamar? É verdade. E, Porchat, você falou também sobre a alternância de vozes, né? Como elas assumem. E é algo interessante, porque quando eu estou escrevendo, quase sempre uma história ela não se resolve com um único narrador. São poucas as histórias, até as narrativas curtas, elas também apresentam pontos de vista, perspectivas diferentes. E eu acho que é isso, porque a história ela não é um testemunho de uma única pessoa, é o testemunho de um coletivo. É claro que às vezes não dá para trazer uma multidão para um livro, né, de 250 páginas. Mas mas eu me interesso muito pela narrativa quando ela se divide
entre as personagens, porque cada um dá seu ponto de vista, que nunca é absoluto, né? Assim como na vida, nenhum ponto de vista ele é autossuficiente, né? A gente sempre vai fazer conexões com o contexto, com a história, ou com outras percepções sobre aquela realidade. Acho que por isso, talvez, as narradoras tenham se dividido, né? Queria entender a tua reação a essa reação das pessoas. As pessoas ficarem tão mexidas, tão tocadas do livro, gente já falando que o livro já nasce um clássico. Como lidar com isso? Em que momento que você acreditou mesmo que, rapaz, estão comprando meu livro mesmo, estão lendo ele, estão gostando? Foi passo a passo, foi de repente surgiu isso na sua vida? Fala um pouco dessa reação no Brasil e Portugal, que foi onde lançou primeiro. Era só a vontade de contar a história, eu não imaginava nada disso, né, que nada disso iria acontecer. Eu tenho uma paixão pela literatura e por isso eu escrevo também. E naquele período, né, enquanto eu escrevia, eu sequer tinha editora para publicar, veja só, né? Quando eu terminei de escrever, eu fui procurar alguns prêmios, concursos literários, e o primeiro que eu encontrei foi o Prêmio Leia. E eu resolvi mandar. A gente concorria de forma anônima, mas foi um envio quase que protocolar, porque é voltado para toda a comunidade de língua portuguesa, né? São muitos concorrentes. Essa era uma história muito brasileira, e além de ser muito brasileira, era muito Nordeste, né? Interior da Bahia. Não passava por minha cabeça esse interesse, né, que o livro iria despertar. E aí veio a publicação em Portugal, o livro foi bem acolhido, o prêmio tem um bom destaque lá na comunidade literária portuguesa, então eu estive lá, participei de inúmeros eventos literários, os meios de comunicação todos divulgam, né? O livro foi bem recebido, bem acolhido, e depois foi publicado no Brasil. E foi algo que aconteceu pouco a pouco, né? Começou a sair matérias, isso foi em 2019, matérias sobre o livro e tal, mas seguia como um livro de autor brasileiro, né? Que é uma luta muito grande, os autores estão aí trabalhando, escrevendo, e muitas vezes não são recompensados por isso, né? Na medida que eu falo assim, recompensados com a leitura, né, com a leitura mais abrangente do seu trabalho. E aí, ano passado, no final do ano passado, o livro venceu 2 prêmios, o Prêmio Jabuti e o Prêmio Oceanos. Depois disso é que teve esse boom, né? Foi tão interessante porque eu vinha de um trabalho exaustivo, assim, quase todo dia, ainda estou nessa, quase todo dia eu tenho um evento, né? Tenho uma conversa, tenho uma entrevista, e o Prêmio Oceanos foi no final de dezembro, e eram as 2 semanas seguintes, eram a semana dos feriados, né? Natal e Réveillon. Aí ninguém me procurou, eu disse, graças a Deus, agora eu vou escrever outras coisas, né? Vou cuidar da minha vida. E depois veio uma explosão, né? Porque foram muitos convites. O livro acho que já está perto de 200 mil exemplares vendidos. Uau. É algo raro para livros nacionais, né? Então, para mim foi... Eu ainda não caiu a ficha, sabe? Eu leio as notícias, vejo as pessoas comentando, mas quando eu fecho a rede social, né, quando eu estou no silêncio da minha casa, nada disso importa, né, não é importante para mim, porque eu digo, não, até porque paira uma sombra, né, poxa, de que eu não quero que a repercussão que esse livro tenha, e que vem tendo, ela atrapalha o meu projeto de escrita, né? As coisas que eu tenho para realizar, para fazer, mas foi assim, esse misto de sentimento. Aliás, você é bom de título? Torturado veio logo de cara? Você pensou? Alguém te ajudou? Eu, por exemplo, sou horrível com título, sempre tem que pensar algum título, eu fico meses sem saber. Você veio Torturado de cara, e Torturado foi um nome que a editora topou, porque digamos que poderia não ser um nome comercial, sei lá. Vai. Sim, sim. Engraçado, vou te contar como surgiu o Torturado. Eu acho que eu sou
mediano em títulos, vamos dizer assim. Mas esse título foi a única coisa que sobrou daquela história original que eu comecei a escrever aos 16 anos. É um título, o título é assim, eu comecei a escrever a história, acho que naquele período era uma coisa tão juvenil, que eu pensava em algo como 4 estações, o livro estava dividido em 4 estações do ano, né? E aí eu estava lendo, eu li o poema do Tomás Antônio Gonzaga, chamado Marília de Dirceu, poema do século XVIII, e num dos versos eu encontrei a expressão, o frio ferro do torto arado. Pronto. Aí quando eu bati o olho em torto arado, eu disse, não, a história é torto arado, né? A história que eu estou contando é torto arado. E aí não prossegui com aquelas páginas que eu escrevi, né? As páginas se perderam, mas a vontade de contar essa história continuou, né? Eu segui minha vida, fui trabalhar, fui estudar e ao mesmo tempo eu coletava informações, né? Ensaiava algumas escritas. E depois, quando eu voltei para escrever essa versão que veio a público, eu comecei escrevendo com outro título, né? Eu preciso de um título, às vezes, para me dar um norte, mesmo que seja provisório. E lá pela metade da história, uma personagem aparece falando de arado. E aí eu disse, não, o título dessa história é aquele título do passado, né? Foi a única coisa que sobrou. Os personagens, né, não têm o mesmo nome, as páginas se perderam, o lugar onde ocorria a história se deslocou para a Chapada Diamantina, mas o título é o mesmo, e o título ficou. Inscrevi o livro com este título no Prêmio Leia, ninguém nunca reclamou, acho que acharam bom. Aqui no Brasil também ninguém reclamou. E qual era o título que você trabalhou com ele provisório? Era a História da Terra, não era um bom título. Tortarada é melhor, Tortarada é melhor. Exatamente. Eu quero começar a me encaminhar para o fim aqui, te agradecer já de cara sempre esse papo muito legal, as pessoas que estão ouvindo, que não leram, já começam a ficar com vontade de ler, mas eu quero saber qual foi seu primeiro livro, ou pelo menos o primeiro livro que te marcou assim da tua vida. Eu tenho falado muito sobre isso, porque essa pergunta se repete. Aí eu vou voltar à infância. Não sei se você tem muita lembrança dos livros que leu na infância, Porchat, mas teve um livro que eu li e que, assim, foram muitos livros, né? Se eu for falar de livro, a gente vai passar aqui o resto do dia falando de livro. Mas o livro, assim, aquele livro que deu um start e disse assim, eu quero fazer isso, foi um livro infantil. Eu deveria ter 7 anos quando eu li, e se chama O Caso da Borboleta Tíria, da Lúcia Machado de Almeida. Um livro que foi escrito há muito tempo, inclusive. E eu lembro que essa era uma história tão mágica, tão cheia de mistério e com tantas coisas, né? Os personagens eram insetos, cada um com suas particularidades, que aquilo abriu um leque de possibilidades de sair do meu lugar, né? Enquanto eu lia, eu podia ser um escaravelho, eu podia ser uma borboleta, eu podia ser tudo, que eu disse, quando eu terminei a leitura, foi uma leitura tão prazerosa, eu disse, não, eu quero... livro não nasce em árvore, né? Eu quero fazer livros, né? Não era nem escrever, eu queria fazer livros. E aí ficou, né? Foi um livro que me marcou muito. Mas se eu for falar de outros, aí a gente passa por Machado de Assis, pelo Jorge Amado, pela Clarice Lispector. Não, mas esse está ótimo, é bonitinho. Isso fica para outro dia. A gente Mas se eu te pedisse um livro que você está lendo ou que você leu recentemente que você recomenda? Foi um livro que, infelizmente, não está publicado aqui no Brasil, mas de uma escritora que eu gosto muito, chamada Marilynne Robson, e é o 4º volume de uma tetralogia, a Tetralogia de Gilead. E é um livro, sabe aquele livro que você termina de ler e você até chora com as personagens, né, com tudo que é revelado ali, personagens tão entranhados de humanidade, e a gente se reconhece naquilo. O nome do livro é Jack. Jack, eu espero que alguma editora se interesse, porque vale muito a pena. O Som do Rugido da Onça, de uma autora brasileira, Micheline Verunsky. Um livro muito especial, foi publicado esse ano e eu gostei muito. Ela trata do sequestro de 2 crianças indígenas pelos naturalistas
Spix Martius, no século XIX, no começo do século XIX. É muito interessante. Fica aí a recomendação. Ah, vou atrás disso também. E você, quando era pequeno, seus pais, sei lá, família, contavam histórias para você? Liam livros assim ou não? Não. Contar história contava, né? Uma família que fala muito, então a história nunca acaba. Mas não eram leitores, né? Meus pais não tiveram uma educação superior, né? Não tinham hábito de leitura, no máximo jornais. Meus avós, minha avó paterna, né? Sequer foi mal alfabetizada, mas ainda assim era uma mulher cheia de história, né? E até hoje eu gosto de ficar perto dela para ela lembrar as histórias. Por que ler é importante? Ler é importante porque eu acho que a nossa vida não basta, Porchat. E quando a gente lê, toda vez que a gente lê, a gente sai desse lugar confortável e vive a vida das personagens. Não há forma melhor de se criar empatia. Se você quer convencer alguém de ser antirracista, vamos dar para eles um livro chamado Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Vamos dar um livro chamado Amada, da Toni Morrison. Ali eles vão ser confrontados com a brutalidade da escravidão e de todo o legado que nos deixou, né? Tanto aqui como nas Américas, nos Estados Unidos. E eu acho que é bom para refletir, ou seja, se você quer continuar se educando, ler é fundamental, né? E eu acho que a educação ela não está restrita às escolas. A gente se educa do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre. Se a gente for para a origem etimológica da palavra educação, vem do educere latim, que significa sair de si. Quando a gente lê, a gente sai da gente, né? A gente vai encontrar o outro, vai encontrar outras histórias. Então, ler é fundamental para se educar. Um país que se pretende grande, né, uma sociedade que se pretende grande, justa, ela deve cultivar o hábito da leitura. E para terminar, tem algum trecho do livro que você goste mais ou ache mais importante, a ponto de você, inclusive, lê-lo para nós agora, um trechinho? Eu leio sim. Esse trecho, desculpe, que eu vou ler, pode até causar uma certa confusão, parecendo que eu estou dando um spoiler, mas não estou. Eu tive bastante cuidado de analisar o trecho e não é spoiler, podem ficar tranquilos. A faca ressurgiu, rutilante, entre as coisas que Belonísia levava em sua sacola de palha. Por um instante, Bibiana não acreditou se tratar da mesma peça que havia desaparecido da casa antiga, provavelmente pelas mãos de Donana. Caminhou até a frente da casa da mãe. As filhas chamavam do lado de fora para que visse o batizado de bonecas que Ana estava preparando. Se aproximou, muda, e retornou para a cadeira velha, onde pendia a lâmina. Estendeu os dedos e sentiu que estava quente ao seu toque, quase candente, quando confirmou do que se tratava. Sentiu vergonha por estar espiando a sacola da irmã, mas não conseguiu disfarçar a surpresa ao ver o que julgava soterrado em sua memória. A cicatriz de sua língua se ressentiu da recordação, formigou e lançou Bibiana de novo ao dia do acidente. A mão da avó, por um instante, desabou sobre sua cabeça, que se tornou pesada com as interrogações que surgiram com a imagem. Puxou o objeto pela ponta até que se revelasse por inteiro. A empunhadura de marfim bem acabada, pomos e guarda de um metal mais embaçado, lâmina brilhante, sem envelhecer, e um fio de corte que parecia vibrar, prestes a rasgar o pequeno campo de atmosfera em seu entorno, como se dividisse com um talhar um pequeno lenço de seda. Lindo, forte. Dá para ver tudo isso que você está falando, isso que eu acho mais impressionante. Itamar, muito obrigado, foi incrível te ouvir, bater um papo com você, parabéns. Eu já estou com outro livro aqui para começar a ler. O Doramá, né? Cadê? Tá aí ele? Olha aí. Doramá são narrativas curtas, são 12 histórias, e acaba de chegar às livrarias também. Maravilha. Mais uma vez, obrigado. Vou embarcar nessa leitura do Doramá. Te aviso também, para tirar as dúvidas, para saber coisa de você. Obrigado, até mais, tá? Tá bom, um abraço, tchau, tchau. Eu vou fazer só uma chamadinha, só para a gente ter, vou falar que estou aqui com o Itamar, vou falar do Torturado e prometo não dar spoiler nenhum, e aí você pode fazer algum comentário, fiquem tranquilos e tal, tá? Então vamos lá.